Um psicopata é mais uma pessoa que, nas suas relações, ele precisa sentir um poder sobre o outro. Então, ele faz isso com manipulação, ele faz isso com mentira, ele faz isso usando o outro, né? Ele não necessariamente precisa ser aplaudido como um narcisista, mas ele enxerga o mundo como, tipo, a caça contra o caçador. E ele é o caçador, né? Entendi. Então, é uma pessoa que não tem as mesmas respostas emocionais que outras pessoas. Ele literalmente não experimenta medo do jeito que a gente experimenta. Não tem empatia, não se importa com a sua dor, se sente superior. Mas, pelo que ele me falou, eu não sei, pode ser inúmeras coisas. Assim, por que essa pessoa está te importunando tanto? O que ela quer? Essas atitudes... Isso. Eu precisaria de muito mais contexto. Não configuram um Sim, psicopata, isso, né? exatamente. É muito pouca informação para um diagnóstico sacou? Se a pessoa falasse, desde que eu era criança, minha mãe matava os cachorros na minha frente e falava isso que vai acontecer com você, se você não fizer o que eu quero. Você entendeu? Aí, aí a gente entra em outro... Não que a pessoa tem que matar animal para ser psicopata, né? Mas eu considerei pouca informação para eu conseguir dar... Né? O Jeffrey Dahmer, que a gente estava comentando antes de entrar ao vivo e a gente acabou não falando, ele é um psicopata narcisista. Aliás, todos são, é isso? Cara... Mas ele é bastante dentro do espectro narcisista. Cara, olha que interessante. Vamos analisar algumas coisas, tá? Antigamente, existia a palavra sociopata, e nunca teve um consenso a respeito do que era essa palavra. E a razão que nunca teve é porque, ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas acham que a psicologia é tipo, todo mundo concorda com o jeito que as coisas são escritas, diagnosticadas e tal, e não é assim que é, e nem é assim que nunca foi. Na prática, o que acontece? Uma escola de pensamento pensa assim, cria essas palavras. Outra escola de pensamento pensa assado, cria aquelas palavras. Às vezes eles estão descrevendo a mesma coisa, ou coisas parecidas, tá? E devido ao fato de que não tem muita pesquisa científica em cima da ideia de sociopata, oficialmente não se usa essa palavra mais. Mas eu vou te falar por que eu gosto dessa palavra. E aonde que eu acho que ela se encaixa no contexto do Jeffrey Dahmer. A gente tem um conceito de psicopatia fator 1 e psicopatia fator 2. Esse psicopatia fator 2 seria parecido com um antigo conceito de sociopata. Qual é a diferença? Quando a gente fala de um psicopata, a gente geralmente está falando de uma pessoa que provavelmente nasceu com um cérebro diferente. Então, ela provavelmente, a parte das emoções é hipoativa, correto? Ela biologicamente falando. Isso. Provavelmente ela já nasceu assim, correto? Pode ser ativado ou piorado. Pronto, muito bem. Aquilo pode ser ativado para o lado da maldade ou não, né? Ao longo da experiência. Mas a coisinha já estava ali. A coisinha já está lá. Essa pessoa que já nasceu assim, quando ela relata a sua infância, ela já fala, eu não queria formar vínculo. O meu interesse era controlar, era manipular, era isso aí, que eu sentia uma euforia de poder, alguma coisa assim. Elas não descrevem qualquer tipo de tentativa de querer formar um vínculo, porque não tem vínculo para o psicopata. Eu uso você. Esse desejo emocional de ter vínculo, não tem. O Jeffrey Dahmer tinha? Tinha. Tinha. Ele queria um amor ou alguém para estar ali com ele. Por isso que eu gosto da palavra sociopata. Porque a gente está falando de um perfil de personalidade que é capaz de monstruosidades tão grandes quanto o psicopata. No entanto, é outro caminho que ele faz até lá. O caminho do Jeffrey Dahmer foi um menino hipersensível. Ele sentia muito. É outra motivação? Você acha, não? Eu acredito que, no caso, eu olhando de fora, obviamente não conhecendo o Jeffrey Estamos Dahmer, vendo a série, né, gente? Vendo a série ou o documentário, né? Isso. Eu olhando de fora, eu acho que no caso dele, ele começou a fazer uma associação com amor e aqueles cadáveres, né, dos animais que ele pegava e os momentos que ele tinha com o pai. Porque aqueles eram os únicos momentos que ele tinha de amor na família. Então, a mãe estava lá, né, sei lá, bebendo, dissociado, ou não sei o quê. Tomando muito remédio Isso, tomando remédio, né, na verdade, isso. O pai não estava lá tão presente, estava lá brigando com a mãe. O único momento que esse menino era enxergado é quando eles catavam um bicho morto da rua. O pai achou uma atividade em comum para fazer com o filho, que era pegar, tipo, o bicho morto e dissecar. Então, o Jeffrey, ele começou o vínculo dele. É o vínculo dele, entendeu? Ele começou a ficar fascinado por isso.
E também teve o fator de abandono parental Isso. no meio da adolescência dele, né? Isso, e você vê que aquilo impacta ele, né? Ou seja... Foi aí que Pronto. Pronto. tipo, desandou. E é por isso que eu gosto da ideia do sociopata. Porque para algumas pessoas, o caminho delas para a maldade não é que elas não têm emoções e não querem o vínculo. É que elas têm muitas emoções, totalmente desreguladas. Elas querem profundamente um vínculo, não tem qualquer capacidade delas fazerem aquilo de um jeito saudável. E o que, que a gente Ela faz? não aprendeu a fazer de um jeito saudável. Isso. O que, que acontece? Olha o que eu vou pintar para você agora, porque isso aqui pode servir para Jeffrey Dahmer e para várias pessoas que estão ouvindo, se elas captarem a mensagem. O que, que acontece? Nossa primeira experiência de vínculo é na infância, correto? Aquilo fica registrado ou não. Tá? E o que, que vai acontecer na adolescência? Na adolescência, você vai começar a sentir aquele tesão, né? Não? Vai vir os hormônios, vai vir a puberdade, vai começar a misturar aquela sexualidade toda e tal. O que, que você faz com aquela primeira referência de vínculo que você teve? Você pega aquilo e se você teve uma experiência negativa ou ausente, que foi o caso do Jeffrey Dahmer, negativa e meio ausente, né, negligente aí, você tá com um buraco no peito, né? Porque você não conseguiu formar o primeiro vínculo. Então, você continua com aquela sua necessidade biológica, que é a primeira do ser humano, que é formar o vínculo. Exato. Você continua, você não conseguiu formar um primeiro vínculo. Então, você sai para a vida, todos nós, menos os psicopatas, tá? Com um buraco no peito. Isso dói. Então, o que a criança faz? Porque ela não tem recursos. Ela faz a mesma coisa que o narcisista. Ela vai para o mundo de fantasia. E ela cria uma história feliz que preencheria o buraco dela. Só que ela tem que ficar na fantasia. Então, para algumas pessoas, essa história feliz ela vê uma celebridade, começa a imaginar que ela é celebridade, se casam e tem um relacionamento, e ela fica a adolescência inteira vendo fotos daquela celebridade e tal. E ela tá na fantasia porque ela não tem um vínculo real. Entendeu? Mas ela precisa se contar uma história fantasiosa que tá tudo bem, as minhas necessidades são satisfeitas, minhas necessidades são satisfeitas. Isso até é normal na adolescência, né? Você ser Perfeito. muito fã de uma celebridade, por exemplo, Ótimo. e tipo ser obcecado com ela, porque isso suprime essa falta de vínculo, Isso, né? isso, exatamente. Eu fui uma adolescente assim, que eu sempre Eu pegava também. alguém pra ser muito fã, e meu Deus, eu ficava assim, obcecada, eu queria muito ser amiga, então vou aprender inglês pra ser amiga dessa pessoa, Isso, sabe? Então eu vou isso. cantar pra me parecer com essa pessoa. Mas não quer Isso. dizer que também é Isso. Então, a fantasia está ativa em todos nós, né? Só que o que acontece com aquele adolescente que não tem aonde tirar amor e vínculo é que ele começa a ficar dependente químico da fantasia. Isso quer dizer exatamente o que eu falei. Ele precisa... Fantasia. 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 E o fica gravado no corpo dele. E ele começa a criar uma compulsão em cima de uma fantasia romântica e ou sexual. E aí, para quem entende de droga, você vai precisar de uma dose maior para ter o mesmo correto? certo. E aí, aquilo, você vê o Jeffrey Dahmer descrevendo o que ele sentia, ele descreve como compulsão. Sim. É exatamente o que é. A pessoa começa a só conseguir ter aquele alívio quando ela faz aquele rolê. Sim. E o que o Jeffrey Dahmer queria, ele queria um zumbi. Ele não queria matar pessoas. Ele queria abrir um buraco no crânio da pessoa, colocar um ácido lá dentro para que ele tivesse uma pessoa. Para quê? Você perguntava para ele, mas para que você queria? Eu queria achar a pessoa que ia assistir televisão comigo. Tem até uma cena onde o cara tá sentado ao lado dele, ele tá com uma faca, ele... Tipo, a gente vai assistir televisão. Tipo, Aí ele assistir liga a esse filme. televisão, ele fica lá sentado, e o cara, tipo, tá bom, tô assistindo televisão. Então, o que o Jeffrey Dahmer tinha era uma fantasia na cabeça dele, de uma história onde tudo estaria bem. E nessa fantasia tinha um homem que amava ele, e sentava e assistia televisão junto com ele, e fazia essas coisas. Então, a pessoa fica, quanto mais maior o buraco, quanto mais ela depende dessa fantasia, ela fica tão presa na fantasia, que daí ela sai pro mundo pegando pessoas para fazerem parte da fantasia. É isso que o narcisista faz também. Sim. Mas toda pessoa emocionalmente imatura faz isso. Ok? E aí, para mim, o Jeffrey Dahmer tem um perfil de uma pessoa que sente, sim, que foi se viciando num alívio
pra falta de vínculo dele, de uma forma esquisita lá, misturou com os animais mortos. Aí teve aquele manequim, né? Que ele Isso. roubou um manequim da loja, que era só um objeto, né? Sim. Aí ele levou pra cama, ele ficava tocando o manequim. Aí ele foi associando, nossa, eu tenho um amor, mas esse amor é imóvel. Que era num momento que ninguém queria nem ser amigo dele, sabe? Isso, Então, solidão. Eu tenho que preencher. A primeira morte envolvendo ele não matou o cara querendo, foi sem querer. É. A segunda também. Uhum. Então, tipo, matei sem querer. Já tô viciado nisso aqui mesmo. Não consigo parar, porque eu sou dependente químico nisso aqui. Aí eu ficou obcecado. E vai. É. E muitas pessoas desenvolvem parafilias sexuais muito bizarras. Porque daí a vida inteira delas vira teu daquela parafilia sexual. Então, na minha cabeça, o Jeffrey Dahmer não nasceu psicopata. Ele era uma pessoa que buscava vínculo, e ele sofreu muito isolamento social, teve aquele... que O loucura, único né? vínculo que ele teve foi envolvendo morte com o pai dele. Sim. É claro que isso é uma leitura muito rasa das informações Claro. de um programa de televisão, você entendeu? Mas ele Mas é não... o que a gente tem de informação, né? É, Mas não configura alguém que nasceu um psicopata. E é por isso que eu gosto da palavra sociopata. sim. Sim, Você perfeito. entendeu? Aham. Porque seria o não biológico, né? É. Seria o... Isso. Socialmente... Isso, Sim. isso. E o Peaky que... Blinders. Eu não vi. Conte. Eu também não vi o Peaky Blinders. Mas quem viu fala que ele queria ele tinha uma esposa, ele queria, né, ter uma vida normal. Ele teve que assumir uma máfia, a família da máfia lá. Aí ele teve que se tornar aquilo. Gente, eu não assisti Peaky Blinders, me confirme se é isso mesmo. Mas isso seria um caso, né, um A rainha exemplo. também queria uma vida normal, né? A rainha Ai, eu Elizabeth. queria uma vida normal. É uma das cenas que mais me doeu, assim, no The Crown, que a hora que ela viaja pra comprar os cavalos com um amigo dela, que aí eles estão, tipo, só tomando um café no meio da tarde, ela deixou tudo organizado lá e foi um final de semana pra comprar cavalos. E ela tá lá, e aí ela fala que eu tô aqui pensando que essa poderia ter sido a minha vida. Porque, na verdade, ela se tornou rainha porque o pai teve que assumir, ela não era a linha, né, de sucessão. A história é que o tio da rainha Elizabeth, ele era o rei. E aí ele se apaixonou por uma mulher divorciada. E não podia, porque o rei, ele é o chefe da igreja anglicana. E na igreja anglicana não pode divórcio, casamento e tal. Então, não pode jamais ali na família real. Por ele ser o chefe da igreja anglicana. Então, ele não podia, ele abdicou do trono pra casar com essa mulher e foi embora. Então, o irmão assumiu. Então, na verdade, esse cara, que era o tio dela, a linhagem dele é que viria. A rainha Elizabeth era, tipo assim, que nem esses primos que hoje a gente ouve, tipo assim, um primo do William. Nossa, Nunca que entraria. baque. Então, Aí teve que o pai ela, dela assumir. quando ela tinha 8 anos, 6, 8 anos por aí, que o pai dela assumiu, ela começou, então, a ser criada como a futura rainha. Não é que ela já nasceu futura rainha. Ok, entendi. A vida dela mudou do avesso. Então, ela sempre teve esse sentimento que, tipo assim, não precisava. Eu gostava de cavalo. Eu gostava, sabe? Ela teria uma Deve vida ser- comum. Teria uma vida, assim, comum, né? Tanto quanto alguém da